Minha resposta ao Fernando do Insta Verde, que acho que não tá muito afim de falar de Leila Pereira ou falar de gratidão, acho uma loucura nesse momento. O Fernando não deve estar querendo acompanhar muito das coisas do futebol do Palmeiras, e aí deu uma fala mais ou menos desinteressada sobre Leila Pereira, sobre gratidão, e vai aqui a minha resposta a você, Fernando, aí do Insta Verde. Vou trazer para vocês aqui a repercussão do vídeo do Fernando e a minha resposta para ele. Bora pro vídeo. Pessoal, então o Fernando soltou um vídeo lá no seu canal, que é este vídeo aqui, sobre algumas alegações de gratidão. Lembrando que no começo do vídeo ele fala sobre um canal do Amit, sobre algumas coisas muito interessantes, então eu peço para que você vá até lá também no canal do Amit, para dar uma olhada, ver o assunto que foi abordado, e aí o Fernando traz o vídeo dele aqui com o tema gratidão, tá? Se você quiser conferir, vai lá no Insta Verde e confere o vídeo do Fernando por completo. Mas o meu objetivo aqui não é ficar de amizadezinha não é ficar de papinho, é sim dar as letras sobre o que o Fernando não entendeu da Leila Pereira aqui no vídeo. Eu separei um trecho bem específico do vídeo, é bem rápido, acredito que 1 minuto ou 2 minutos no máximo, você já vai ter a resposta que o Fernando tá procurando, e eu tenho ela aqui prontinha, sem passar pano, sem nada, tá? Vamos pro trecho aqui do vídeo do Fernando, que eu peço pra vocês. Vai lá, confira o vídeo por completo. E legal, tá? O Fernando deixa aqui no final do vídeo uma mensagem lá pro Marcão, então bastante interessante. Vai, se você pode também fazer este apoio que o Marcão tá precisando, né? Já melhorou, a saúde dele está, né, evoluindo, e isso é muito bom, é um bom sinal que todas as energias, orações, que Deus abençoe a família dele. Mas chega de papinho, vamos pro texto do vídeo aqui do Fernando. Fernando, tá precisando fazer mais o trampo de Leila, hein? Bora pro vídeo. Sinceramente falando, dá seus pulos aí vocês. Palmeiras, Flamengo, etc e tal. Se o Palmeiras saiu também, a Leila Pereira tem que entender que a gente precisa entender pra onde vai o Palmeiras. Ela precisa compreender isso, que a gente também não consegue abordar muito tema aqui. Uma coisa é sair da Libra, mas vai pra onde? Vai pra LFU? Não vai? Como é que vai ser? Eu acho que essa transparência dos próximos passos também precisa ser falada, né? Então o Palmeiras saiu, assinou, porém saiu, e agora o torcedor do Palmeiras não entende muito bem pra onde o clube vai caminhar. Sabe por quê? Porque quando você pega aquela entrevista da Leila Pereira lá da TV Palmeiras, não explica nada, né? Não explica nada também. Então é importante essa abordagem também, porque a gente não sabe e dificilmente consegue se posicionar. Eu tava até jornalistas que só fazem isso da vida, né? Eles, ou seja, têm a profissão como jornalista e só trabalham em cima disso e falam pra gente abertamente que não sabe sobre o tema. O Fernando fala que agora não sabe o que vai acontecer com a Leila. E vou apoiar aqui, galera, todo mundo sabe que eu também participo das lives, tanto no Insta Verde, no NOQD, e a gente aqui é parceiro, tá? O que eu fiz, tá? Eu revi várias entrevistas da Leila, várias, inclusive esse podcast que o Fernando cita aqui, chatíssimo, tá? Eu já fiz um vídeo sobre isso também, 30, 40% da entrevista ali é horrível, é uma chatice. Mas eu fiz questão de parar para entender o ponto principal que o Fernando fala aqui, da Leila, tá? Falas da Leila, tá? Não vou trazer cortes da Leila aqui, porque não precisa, eu acho que dá pra gente resumir. O que eu fiz, então? Olhar pra tudo aquilo que a Leila falou, tanto nesse podcast, com outras entrevistas, e juntar várias informações pra resumir pra vocês aqui a dúvida do Fernando, que é válida. Eu acho que muita gente tá se fazendo essa pergunta, onde o Palmeiras vai, o que é? O Palmeiras não vai fazer mais nada, o Palmeiras não negocia, os contratos são até 2029, e aí? Pra onde vai o Palmeiras? O Palmeiras vai ser um nômade na história aqui, ficar caminhando sozinho, pra onde for que a maré vá, o Palmeiras vai no contrário. Não. Então, pra resumir o que aconteceu, é o seguinte, a Leila já explicou no podcast que não vai pra nova liga LLFU, FU não sei o que lá, a Leila não vai pra lá, tá? Esse é o primeiro movimento que já tá explicado, a Leila não vai fazer parte de nenhum outro bloco. Por quê? A Leila entende que não vai ser na LFU ou na Libra o melhor momento para o Palmeiras para ganhar dinheiro, para se estruturar e para fazer qualquer coisa que seja em relação à Liga. Outra coisa que ela também já explicou é a questão de que o que ela vai fazer. Agora, a Leila tá esperando o posicionamento da CBF, que já chamou os clubes para fazer uma liga. Então, a CBF concorda que a liga tem que existir, mas que a CBF tem que participar. E aí é o ponto de encontro entre Leila e o presidente, né, o Samir Chaoud, presidente da CBF. A Leila quer que a CBF crie uma liga
porque ela entende que isso é o ponto principal e vai ser o único jeito de se criar a liga. E por que a Leila saiu? Por que o Palmeiras saiu da liga? Por 2 pontos que isso dá pra ficar claro, tanto nesse podcast do Palmeiras quanto em qualquer outra entrevista da Leila. O primeiro ponto é divisão de cota. A Leila entende que não se faz liga forte quando um clube ganha 150, 200, 300 milhões a mais do que qualquer outro clube. Se todo mundo tem um patamar mais ou menos parecido de visibilidade, o que muita gente aqui, né, torcedores do Flamengo, vão falar, não, mas o Flamengo leva não sei o quê, não interessa, tá? Para uma liga forte, é só olhar para as grandes ligas no mundo onde a divisão é igual. Trago o exemplo, por exemplo, da NFL, que existe um clube, né, existe o American Team, que é o Dallas Cowboys, é o time mais caro de todos os esportes do mundo, é o time com maior audiência no mundo, e ele recebe o mesmo tanto do que o pior time da liga. Ah, mas isso não... Esse é o cenário, tá? A Leila briga por isso. Então, tanto na LFU quanto na Libra, não vai se chegar a esse consenso. Então, a Leila espera que a CBF crie uma liga que isso seja um ponto a ser conversado, discutido, que é a divisão mais igualitária dos valores de televisão, de patrocinadores, de tudo. Até mesmo outras coisas, por exemplo, como uma única fornecedora de materiais, tá? Isso não é fala da Leila, mas é o que acontece em grandes ligas nas divisões de valores, né? Para os times poderem trabalhar. Outro ponto muito importante que a Leila já deixou muito claro, e no podcast ela fala também algumas coisas nesse sentido, é a questão dos tamanhos dos clubes. Os clubes precisam tentar meio que se coordenar para ir para um caminho só, né? Para uma direção de um futebol mais forte, onde todo mundo possa jogar bem, ter estrutura boa, ter bom futebol, tudo. E sempre vai acontecer de uns ganham, os outros perdem. Isso é do futebol. Ela deixa isso claro a todo tempo na entrevista. Ela não liga pro tamanho do time, pro menor, pro maior. Ela quer que o futebol inteiro seja forte. Então aqui tá mais uma parte de explicação bem tranquila que já dá pra explicar aí pra você, tá, Fernando? Depois dá uma olhada aqui no vídeo e reage aqui nos comentários. E o outro ponto principal da Leila ter divisão completa com todas as formações de liga é a questão do fair play financeiro. Pra Leila é muito importante e ela já deixou isso claro em muitas entrevistas, que é, não dá pra um time tá devendo pro outro e usando o jogador para ganhar campeonato, para ganhar jogos, para vencer partidas de classificação. Então, a Leila não suporta isso. Ela acha isso ridículo pro mundo do futebol. O Corinthians vai lá, vence o Cuiabá, elimina o Cuiabá, por exemplo, de uma Copa do Brasil em um cenário e tá devendo 3 jogadores que comprou do Cuiabá há não sei quanto tempo. O Cuiabá, né, por exemplo, que é um exemplo, o Atlético Paranaense tem um jogador que tá, né, se destacando, ele é vendido para poder ganhar um dinheiro e não recebe do Palmeiras, não recebe do Flamengo, não... Então, para Leila, tá? Outro ponto muito importante é a questão do fair play financeiro, mas não só o fair play financeiro, é os clubes terem essa valorização de entender que eu preciso pagar os jogadores para estar usando, eu preciso deixar organizado as dívidas, porque tanto o Palmeiras quanto o Flamengo já estão organizados, mas os times menores também precisam estar bem financeiramente para não haver problema, para não haver descaso com o campeonato, entendeu? Então esses são os principais pontos da Leila nessa entrevista aí e saída da Libra, tá? Resumindo bem, eu acho que qualquer pessoa que entregar esse vídeo na mão da Leila, eu acho que ela carimba isso aqui e assina, que são os 3 pontos principais. A divisão igualitária do futebol em valores, equiparação dos times, seja para deixar o futebol mais forte, não a questão de tamanho do clube, e obviamente também a questão do fair play financeiro, de não deixar nenhum clube, né, numa situação complicada quando estiver jogando. Então este é o vídeo resposta ao Fernando. Fernando, deixa aqui sua resposta, meu irmão. Um abraço, deixa aqui também a minha mensagem lá pro Marcão, que recupere cada vez mais, que já esteja em casa e voltando às lives. Quero muito também participar de uma live com você. Meu irmão, um abraço, se inscreve aqui no canal e eu fui!